O versículo do qual nós lemos, o 51, vai dizer que o primeiro filho de José foi dado o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Entenda, nessa tarde o Senhor está derramando bálsamo sobre a tua vida. Ele está sarando, Ele está curando tudo aquilo que até hoje tinha te fazido sofrer, tudo aquilo que até hoje tinha te afastado da presença, tudo aquilo que até hoje estava te impedindo de avançar, te impedindo de ir à frente na presença do Senhor. Deus me fez esquecer, disse José. Aleluias. Não é fácil. Não é fácil esquecer quando te humilham. Não é fácil esquecer quando falam de você. Não é fácil esquecer quando tramam contra a tua vida. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é diferente. Você é escolhido. Você foi chamado para uma grande obra. Aleluias, Deus está te sarando nessa tarde. E o interessante é que o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim, pois diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eita glória, o lugar onde tu estás é nesse lugar onde Deus vai te fazer prosperar. O lugar onde tu estás é esse lugar onde você foi humilhado, esquecido, lançado fora. Que Deus vai te exaltar. Deus vai mostrar que é na tua vida. Aleluias. E o interessante é que, quando nós vamos entender um pouco a história de José, José era o 11º filho de Jacó. Porém, para Deus, José era o primeiro filho de Jacó. Por quê? Porque todos os outros 10 filhos não tinham comunhão com José, não tinham comunhão com o pai, com Jacó, da forma que José tinha. Não ouviam a palavra de Deus como José ouvia, não cumpriam os mandamentos como José cumpria. Aleluias! E o interessante é que a inveja acontece. Chega um determinado momento do qual Jacó decide presentear a José. Mas ele era o 11º filho, sim. Porém, ele era aquele filho que fazia todas as coisas que Jacó pedia, andava no caminho certo, ouvia a voz do seu pai. Você está entendendo nessa tarde? O Senhor está te dizendo: olha, se você ouvir a minha voz, se você fizer aquilo que eu te mando fazer, eu tenho presentes para te entregar. Oh, aleluias! Só que a inveja acontece, os outros irmãos começam a tramar, começam a querer tirar José de circulação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa tramarem, porque Deus, quando Deus tem propósito, até a trama que fizerem contra você será de benefício para a tua vida. Oh, aleluias! Entenda nessa tarde. E tramaram contra a vida de José, jogam José dentro do poço, vendem José como escravo. Porém, eles esqueceram de um detalhe grande. Não é o local, não é como estou, não é quem faz algo comigo que determina o agir de Deus na minha vida. É quem eu creio e quem eu chamo para estar comigo que determina o agir de Deus. Aleluias! José tinha sido lançado no poço, José tinha sido vendido, mas José não tinha perdido a fé. José tinha sido lançado no poço, José tinha sido vendido, mas permanecia firme e forte. Você precisa permanecer firme e forte. Jesus te chamou, o Senhor te chamou, então permanece forte. Aleluias! E o interessante é que José chega no Egito como escravo, é vendido,
José teria todos os motivos para olhar para o céu e dizer: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não está comigo, o Senhor não tem mais propósito. Mas José olha para o céu e diz: eu creio. José olha para o céu e diz: eu confio. José olha para o céu e diz: há um propósito nesse negócio. Entenda nessa tarde, há um propósito em tudo que você está passando. E ele é vendido para Potifar. Chega lá, começa Deus a atuar na vida dele. Ele passa de escravo para governar a casa de Potifar. Mas acontece uma armadilha. A mulher de Potifar se engraça de José. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que tem propósito não troca propósito por migalhas, não. Aquele que tem propósito não troca propósito por lentilhas, não. Aquele que tem propósito permanece firme, aconteça o que acontecer. E ele não cede à tentação, ele não cede à mulher de Potifar. Porém, ela arma uma armadilha para ele, porém, ele vai parar na prisão. Ele poderia nesse momento olhar para o céu e dizer: Senhor, eu já fui jogado no poço, eu já fui vendido como escravo, agora acontece essa calúnia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: só se lança pedras em árvores que dá fruto. José tinha um futuro na presença promissor. Você tem um futuro na presença promissor. Deus está na tua vida. Estão olhando para você e estão dizendo: ele está crescendo. Mas quando olham para você e dizem: ele está crescendo, eles estão dizendo: vamos fazer algo para derrubá-lo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: quem tramar contra mim, contra você, eles é que vão cair, eles é que vão se decepcionar. Oh, aleluias! E José vai para a prisão. Mas deixa eu te dizer outra coisa: aquele que está na presença, aquele que vive na presença, aquele que tem Deus como seu guia principal de vida, até na prisão é abençoado. Até na prisão as coisas acontecem. Oh, aleluias! E ele chega na prisão e é dado a ele a chave da prisão. Ele começa a cuidar de todas as coisas, porque seja na prisão ou seja no palácio, José faz com o mesmo amor. Eita glória! Você está entendendo nessa tarde? Não importa onde você esteja, o importante é que você faça e faça bem. O importante é que tudo que você for fazer seja para a honra e glória daquele que te chamou. Tudo que você for fazer tem que ser com primor, tem que ser com capricho, porque quem te chamou não aceita mais ou menos, não aceita quase bom. Quem te chamou quer que você faça e faça perfeito. E ele fazia. Agora deixa eu te dizer uma coisa: nenhum prisioneiro tinha esse privilégio de ter a chave da prisão, de comandar as coisas. Sabe o que é que eu entendo? Que nos momentos mais de aflição, nos momentos de mais angústia e dor, é o Senhor dizendo: olha, eu estou contigo. É o Senhor dizendo: olha, eu vou fazer com que o carcereiro te entregue a chave para tu ver que eu estou na tua vida. Eu vou fazer com que o carcereiro confie em você, para que você entenda que grande é a minha chamada e grande é o meu propósito lá embaixo contigo. Entenda uma coisa nessa tarde: não há como chegar ao topo sem antes passar lá por baixo. Não há como chegar ao topo se não aprender, se não passar por todos os degraus que a vida vai te ensinar, que a vida vai te lapidar, que a vida vai te fazer entender o propósito que Deus tem na tua vida. E José entendia isso. Você acha que José não chorou? Chorou. Você acha que José não se lamentou? Se lamentou. Mas José não deixou de crer. José não deixou de adorar. José não deixou de clamar. Aí na prisão, Deus diz: olha, vou te dar uma prova que eu estou contigo. Faz com que 2 dos prisioneiros sonhem. E José tem a revelação vinda do alto. E acontece como José preveu. Aleluias. E José diz: olha, lembra de mim quando retornares ao teu posto. Anos e anos se passam. Mas entenda uma coisa:
Eu posso me esquecer de você, você pode se esquecer de mim, mas Deus não se esquece de um filho. Aleluias! A faculdade de Jeová, a faculdade que me lapida e que te lapida, essa faculdade ela tem que ser passada na íntegra. Aleluias! José precisava passar por tudo para quando chegar lá em cima, ele poder ter testemunho para contar. Aleluias! E o interessante é que anos e anos e anos depois, Faraó tem um sonho. Ninguém, todos os estudados, magos, sábios, ninguém consegue revelar. Sabe por que ninguém consegue revelar? Porque há coisas que só Deus é que vai fazer. Há coisas que só Deus é que vai operar. E ele tem um certo sonho do qual ninguém sabe revelar. Mas um daqueles que estava na prisão anos atrás vai dizer: olha, eu conheço um homem. Eu conheço um homem que revelou a minha vida e hoje eu voltei para o meu posto. Talvez ele possa revelar. E José é lembrado, e o interessante é que quando mandam chamar José, José não vai do jeito que estava. José toma banho, José faz a barba, José bota a melhor roupa. Eita glória, deixa eu te dizer uma coisa. Para entrar na presença de Deus não é de qualquer jeito não. Para fazer as coisas na presença de Deus não é de qualquer jeito não. Oh, aleluias, te prepara! Te prepara para receber, te prepara para fazer. E quando ele chega perante Faraó, Faraó conta o sonho e José interpreta mediante a verdade e a vontade de Deus. E o interessante é que nesse momento Deus estava trabalhando. Entenda uma coisa. O que está acontecendo hoje, você não vai entender, mas lá na frente, você vai ver que Deus estava trabalhando no processo. Deus estava trabalhando no propósito. E Faraó diz: eu preciso de alguém de confiança. E ele coloca José. Entenda. Do poço para ser vendido. Da venda para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, na prisão tendo a chave dela, cuidando de tudo e muito bem, e da prisão Deus o coloca como braço direito de Faraó. Oh, aleluias! Deus estava cumprindo promessas, trabalhando com propósitos. Era propósito de Deus que José fosse tirado da sua terra, porque anos e anos depois, através de José, da sabedoria que Deus estava dando a José, através de Deus na vida de José, todo o Egito e todas as cidades circunvizinhas iam ser beneficiadas com aquela obra. E ele começa a cuidar de todas as províncias, de toda a alimentação, para que não faltasse, para quando chegasse o tempo das vacas magras, pudesse ter o alimento. E José começa a trabalhar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes queremos que Deus nos exalte, que Deus nos leve, mas não queremos trabalhar. Muitas vezes queremos que Deus faça, que Deus cumpra, mas não queremos nos disponibilizar. José se disponibilizou a fazer, José se disponibilizou a ir, José se disponibilizou a trabalhar, e ele trabalhou durante anos e anos e anos, para que a obra pudesse ter sido concluída, para que a obra pudesse ser feita. E o interessante é que, quando chega o tempo de vacas magras, de fome, de aflição, José pôde suprir todas as necessidades de todo o Egito e de todas as cidades circunvizinhas. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você está plantando aqui hoje vai suprir mais na frente na tua vida. O que você está plantando aqui hoje é Deus dizendo: você está trabalhando agora, você está plantando agora, para mais na frente você colher, para mais na frente você conseguir distribuir, para mais na frente você ajudar. Aleluias! Só que, mediante a isso, Deus ainda tinha um grande propósito. Qual era o propósito? Unir. Qual era o propósito?
colocar cara a cara, frente a frente, aqueles que um dia jogaram José. Aqueles que um dia venderam José. Deus estava trabalhando, entenda. Tudo que você plantar, você vai colher. O que você faz hoje vai refletir amanhã. José estava agora em cima. José agora era um homem que todos temiam. Era um homem muito influente. Era um homem rico, um homem de posses, um homem do qual Deus tinha exaltado. Mas Deus permite que a sua família chegue lá para pegar as comidas, para pegar o seu alimento, para que eles pudessem se encontrar, para que eles pudessem se perdoar. Agora entenda uma coisa, José tinha todos os motivos para mandar prender todos os seus 10 irmãos. Benjamim não, porque era o mais novo e não tinha participado do ato contra José. Ele tinha todos os motivos para mandar matar os 10 irmãos, para mandar prender, para se vingar. Mas ao invés de se vingar, prender, chicotear, ele perdoa, ele ama, ele abraça. Você está entendendo nessa tarde? O Senhor está te dizendo assim, olha, perdoe, ame, abrace, traga para perto. Aleluias. E grandes coisas foram feitas, porque Deus primeiramente tratou José. Depois de tratar com José, Deus foi tratar com a família de José. O versículo no qual nós lemos, e eu vou ler novamente para você, diz que o 41, Gênesis 41, 51 diz: José deu ao seu filho primogênito o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ou seja, ele esqueceu, ele passou uma borracha por cima, ele passou de fase. Entenda, esqueça o que passou, recomece, se arrependa, vá à frente. Deus quer te entregar coisas grandes. E o segundo filho, ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, aquele local que os irmãos dele achavam que ele ia morrer, achavam que ele ia permanecer como escravo, achavam que ele não ia conseguir, foi o local onde Deus o fez prosperar. Oh, aleluias! A semente que está em você é boa. A semente que está lançada em você é frutífera. A semente que foi jogada na tua vida é uma semente que dará colheita. Então não se perde não. O Senhor está dizendo, é para perdoar. O Senhor está dizendo, é para abraçar. O Senhor está dizendo, ei, não queira agir como eles agiram. Você é diferente. Você tem chamado, você tem propósito. E o interessante para a gente encerrarmos aqui é que diz assim, ó, Efraim significa dupla fertilidade. Oh, aleluias! O Senhor está dizendo, olha, se tu ouvires a minha voz, eu te farei fértil nessa tarde. Se tu ouvires a minha voz, tudo aquilo que você colocar a mão eu vou abençoar. Se tu ouvires a minha voz, tu vai clamar a mim, eu vou te responder. Tu vai clamar a mim, eu vou fazer. Tu vai pedir, eu vou te dar. Oh, aleluias! Então, seja como José foi, persistente, firmado na palavra, atento à voz de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa tarde e vamos louvar a Jesus.